meu amigo da TVNM Net, estamos começando aqui o nosso Tribuna do Esporte, o nosso bate-papo esportivo semanal. E hoje, terça-feira maravilhosa, aqui na churrasqueira do Zezinho. Estou sentindo cheiro de carne ainda, que há pouco teve aqui um almoço caprichado. E aí a gente vai poder falar com vocês aqui muitas coisas que estão acontecendo no futebol, né? E aqui do meu lado, hoje eu vou começar pela ponta esquerda, era o Coutinho, né? Coutinho que jogava pela esquerda. Edu. Ei, Edu que ó. Edu e Pepe. Edu Pelé. Edu Pelé, né? Meu amigo Bosquinho, o professor comentarista João Bosco. O comentarista professor. O comentarista professor. Rapaz, tudo bem. O cachorro ficou legal? Rapaz, que susto eu levei. Os meninos chorando. O Pimpão vai morrer, não sei o que. Pimpão que chama ele? É um fila belga. Fila De belga. pé ele alcança lá nesse telhado. Meu Deus do céu. Aí as crianças chorando, minha filha chorando, cheguei lá no laboratório, lá no veterinário, o veterinário falou assim, boa tarde, doutor. O veterinário falou? Não, boa tarde, doutor Wilmo, boa tarde, presidente. Falou assim, calma, nós vamos internar ele, daqui 2 dias você vem buscar. Aí busquei, tá recuperando. Mas a gente estava falando aqui no Expedito, o doutor deve conhecer a história do corneteiro lá no Rio de Janeiro. O senhor já ouviu falar na história do corneteiro? Não. O Filipão chamou a torcida do Palmeiras de turma do amendoim. Não lembra que ele falou assim, tem uma turma do amendoim aqui que não está satisfeita com nada. Então a história do corneteiro ela é muito controversa. Corneteiro é aquele pessoal que nunca está satisfeito com nada que o treinador faz. Sempre está criticando. E desce a corneta. Então a história do corneteiro, ele era um cara do exército português. Mas aí ele tomava os Pirinite e foi mandado embora do exército português e veio numa caravela de Portugal para cá. Chegou no Brasil, ninguém sabia tocar corneta lá na Praia do Forte e ele foi contratado. Soldo bom, cama, rancho. E Não ensinou ninguém a tocar corneta para não perder o posto. titular. Acontece que tinha aquela guerra entre índio, holandês e tal, e o corneteiro foi dar o toque para atacar. Aí o exército atacou e estava sendo dizimado pelo exército holandês com os índios. Aí o capitão, o general, o capitão, sei lá, dá um toque de retirar. E tinha mais de 300 soldados e índios do outro lado. E o corneteiro tinha dado um Birinite, ele só tinha uns 50, 60 soldados, deu um toque de decapitar o adversário. 2 horas de luta depois, o adversário... Acabou com isso. Então, eles estraçalharam o adversário. Dizem que é lá no largo, num daqueles lagos lá do Rio de Janeiro, tem a estátua dele, um soldado com a corneta. É essa a história do corneteiro. Então a gente estava falando daquele amigo nosso lá do rádio. Ali é o maior corneteiro que eu conheço, viu? E aqui do meu lado direito hoje, fazendo o papel do Garrincha, Hoje. doutor Wilmo Alves. O Garrincha não jogou no Santos, né? Não. Não, né? Não. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Boa tarde, quase boa noite, meu caro Newton, presidente, professor Bosco. Prazer muito grande, de novo, estarmos aqui, eu na companhia de vocês, para a gente ficar falando aqui um monte de besteira. Tem coisa boa, como tem coisa séria O também. senhor tem algum caso de corneteiro lá no Taquaral, não? Não. Mas o senhor conhece bem o Rio.
Quando o senhor for lá, o senhor procura a estátua do Corinthians. É um daqueles lagos lá, tem a estátua dele. Pode ser que seja no Lago do Machado, né, ali perto do Flamengo, perto do Botafogo. De repente está lá a estátua dele, né? De repente. Mas, professor Bosco, um prazer estar aqui e Prazer comemorar a contratação do Thiago Silva pelo Fluminense. Tudo bem? Presidente, vamos ver o que ele faz. Daqui a pouco eu quero dar só uma palhinha, apesar do time do Fluminense, ele ser torcedor do time do Fluminense, eu quero dar uma palhinha a respeito dessa contratação. Tá bem? Né? É. Pois é. Mas Ok? Sim. E o João Paulo? Tem notícia do João Paulo dessa vez ele não apareceu não. Não? Né? João Paulo, acho que ele ia viajar. É? Ele deve estar viajando, mas ele vai assistir esse programa com Tá bom, certeza. João Paulo, nós estamos com saudade de você, das suas opiniões, aí, mas suas apareceu aqui. observações. Mas o João Paulo é Bahia ou é Vitória? É lá em Salvador. Salvador. Por Bahia ou por Vitória? Não, dizer que é palmeirense e não muda. O time dele é um só. É um baiano que não come acarajé, come macarrão, dizer que vocês. numa conversa informal ele falou que torcia pro Bahia, mas depois que o Rogério Ceni foi para lá, ele executou, falou, não, fez que nem o corneteiro, manda decapitar. Foi uma foiçada só. E a pauta hoje, presidente? Pois é, Como que vamos está? começar aí, Sul-Americana. Vocês têm acompanhado aí? Hoje tem jogo do Nacional do Paraguai e Corinthians e Aliança Petroleira e Cruzeiro. Tá, mas nós vamos... Eu acho que seria interessante, se o presidente permitir e o professor Bosco quiser, era a gente uma palhinha de cada um. Isso, uma palhinha só, já rapidinho. Vamos um por um aí. O né? Nacional e o Corinthians. O Corinthians parece que está aí com um técnico novo, né? Tá com o português lá, que era do Cuiabá, né? Mas não é o corneteiro. Não, não é. Esse não é ensandecido. Eu gostei da história do corneteiro. Essa foi boa. Viu? Mas o Corinthians... Mas Nacional e do Paraguai é forte esse time, hein? Não, eu acho que o Corinthians Não. também está na Sul-Americana só para fazer número. Mas o Corinthians deu uma reagida. Ele ganhou 3 jogos, o Wesley lá marcou 2, um jogo só, ele marcou 2 jogos. O Cruzeiro e o Corinthians na Sul-Americana, acho que não vai dar em nada, não. A observação que eu faria... O Cássio do Corinthians. Não, em princípio não vai jogar. Como é o Carlos Miguel. Carlos Miguel. Carlos Miguel. Em princípio, Carlos Miguel. Agora, o comentário que eu faria disso aí é o seguinte, é que o Nacional lá do Paraguai, eles vão se enfrentar, me parece, no Defensores del Chaco. Dizem que é olhando assim, o estádio é até bonito, mas a grama não está boa e o Nacional parece que é o último lugar do campeonato paraguaio. É o último lugar. Esse Nacional não é o Nacional de Montevidéu, não? O Nacional Paraguaio? Nacional Paraguai, é do Montevidéu mesmo. É o mesmo. Não, Montevidéu é Uruguai. é Uruguai. Uruguai. Assunção, Esse de Assunção. Esse é Nacional do Paraguai. Aham. Do Paraguai. Então, Aliança lá de Assunção. Petroleira e Cruzeiro. Não, só quero concluir aí Isso, rapidinho. vai lá, doutor. É que esse, segundo eu ouvi falar, ontem à noite, um comentário, é que o Nacional praticamente não tem torcida nenhuma. O que se pode concluir é que esse estádio hoje, com o Corinthians e o Nacional, deverá estar praticamente vazio, né? Ou tem a torcida do Corinthians. Mas se bem que a torcida do Corinthians vai praticamente para onde o Corinthians vai. Mas mesmo assim... 2.000 torcedores. eu penso que o Corinthians pode sair vencedor desse jogo. Cruzeiro e Aliança Petroleira Onde é que vai ser o jogo? vai ser lá. Lá. Aliança Professor? Petroleira. O Aliança Petroleiro? É um time que outro dia ele deu aí um susto em alguém deu aí, um né? susto em alguém. Mas o seu Cruzeiro, né? Que agora tem outro dono. Pois é. De repente, pode ter recebido aí alguma coisa de macarrão, tangerina, né? Do Por mercado. falar em Cruzeiro, Do inclusive, mercado. doutor, eu há pouco tempo atrás aqui no nosso programa, eu falei que aqui na minha seleção, eu convocaria
o jogador do Cuiabá lá, o Davis? David. Ah, E é? ele está sendo cogitado lá no Cruzeiro. Ah, é? É, Mas tá ele quase tá praticamente- afastado, né? Tá Lá do afastado, Cuiabá, ele tá afastado. porque surgiu uma conversa que ele já estava com um contrato verbal Então, com com o outro Cruzeiro. time. Então não tinha, Então. não falou que era com o Cruzeiro, mas com outro time. Isso aí praticamente tá esperando, né, terminar o campeonato para Ele ele. está afastado. Tá afastado. Eu não sei, eu acho que se o jogo é lá, o Cruzeiro pode ser surpreendido com esse time aí. Ele tem um toque de bola bom no meio de campo, o Petroleiro, a Aliança Petroleiro, tem um bom toque de bola, mas isso por si só não ganha jogo, né, professor? Isso por si só não ganha. Tem que ser um conjunto de desempenho do time para que ele possa chegar ao gol adversário. Senão o time do Guardiola e o Real Madrid. Meu pensamento sobre o Cruzeiro e sobre o Corinthians é mais ou menos o mesmo. É time de campeonato brasileiro de meio de tabela. E olhe lá, hein? Olhe lá, hein? Olha lá. E Mesmo agora com o Pedrinho lá no BH? não tem a estrutura necessária, tática e organizacional. O que é isso? Tática. O treinador chegou, tem 2 jogos. Ontem eu estava vendo um programa de televisão desse aí. O treinador do Palmeiras tem 3 anos. O Fluminense tem um treinador que tem 2 anos. O Caixinha do RB Bragantino tem 2 anos e meio. O Renato Gaúcho tem 2 anos. E um monte de treinador aí tem 1 ano. Agora, o que um treinador vai fazer com 2 jogos? Muito E difícil. sem prazo para treinar. Não Não tem. Não tem. tem jeito. Viajando dentro de avião não se treina. Então eu acho que o Corinthians e o Cruzeiro vão jogar Sul-Americana aí. Se passar dessa fase, no mata-mata não passa. Porque ainda vai cair os times da Libertadores. Pode cair o Botafogo, ou pode, no grupo do Botafogo pode cair a LDU. Que vai para a Sul-Americana. Então, quer dizer, esses times aí... Que é um time muito forte. A LDU é muito Estou falando perigoso. Botafogo, estou falando LDU, mas tem um grupo do Fluminense também que pode cair, tem um grupo do Flamengo também que pode cair. Então, quer dizer, esse time aí estão aí na Sul-Americana por acaso. Certo. Copa Libertadores, hoje tem aí o Rosário Central e Atlético Mineiro, e Palestino e Vai ser, Flamengo. o Rosário vai ser lá na Argentina? Todos os dois serão visitantes, tanto o Atlético quanto o Flamengo, Rosário, que está pressionado Rosário ao e Tite. Atlético. Rosário e Atlético. O Palestinos e Flamengo, Rosário, Central e Atlético. E Atlético. Lá, né? Lá em É Rosário. osso duro lá, né? Não. É O difícil. Rosário Central é um timaço e ele é um time guerreiro, né? Como todo time é argentino. Então, aquele jogador do Atlético lá... Não, Paulinho. É Savarino... Ah, Savarino. Falando que ele é... Não sei se ele é... Ele é lá da terra do Maduro. O que aquilo lá é? Venezuela. Bolívia. Venezuela. Não, Venezuela. Então ele estava Bolívia falando... É o índio. É o índio, É o lá. índio. Que não é mais, né? Não é Não. mais o índio. Não é mais o índio. Então, o Savarino estava falando que contra time argentino, contra time chileno e contra time uruguaio não tem jogo fácil. Não tem não. Então vai ser jogo complicadíssimo para o Atlético. E já pegando aqui o Palestino versus Flamengo, se o Flamengo não ganhar, o Tite cai. Aliás, o Tite está muito mal lá, né? Está ganhou a última aí, mas um Empatou. torcedor flamenguista. Empatou com o RB. Mas sabe o que acontece? O que acontece do Tite é o seguinte: ele está cercado. Primeiro, o Tite tem a cabeça muito dura, né? É um homem que Acha que sabe tudo. Acha que sabe tudo. Aí Que veio levou, da seleção. aí levou o filho, que é claro que o filho vai adotar a política do pai. Agora, todas as pessoas que estão ao redor do Tite, que ele levou,
pensam igual a ele. Então não tem como você ter uma ideia divergente. Não tem. O Tite é isso, é substituir aos 35, 40 e não adianta. Porque aqueles que lá estão, que querem defender o seu salário no final do mês, acaba comungando com a ideia dele. Esse negócio de substituir ao 35, 40 e 45, o cara jogar 10 minutos de E acha que é o salvador da pátria, Não, né? sabe o que é isso aí? É quando você está mexendo com um juvenil que o cara precisa se firmar. Aí é Ali outra no coisa. Flamengo só tem jogador consagrado, você põe um cara faltando 10 minutos. verdade. Se ele pudesse, ele fazia um gol contra um pênalti. Então, É verdade. então eu penso isso. Eu não sei, eu não tenho tanta certeza que se o Flamengo não ganhar hoje, ou até perder ou empatar, e se perder, que o Tite caia. Eu não tenho esse termômetro, professor, para Foi vaiado lá dentro do isso. Maracanã. Foi vaiado, né? Ganhou de 1-0 Então, do Amazonas. Do ó. Amazonas, um time que foi formado há 5 anos, tá bem? E tá aí, dando E com trabalho. elenco, ó, Lá lá embaixo. O Aliás, jogo um dos principais jogadores do Amazonas foi desfalque. foi desfalque, que foi preso por causa de pensão alimentícia. Mas você Aproveitando foi- o jogo, Mas é isso o aí não jogo, foi é. contra o Flamengo, não. Isso aí já foi contra o São Paulo. Não, agora. São Paulo não. Contra o Cuiabá. Não, foi Cuiabá e Flamengo. Isso. Não, O Jô foi preso, ele estava no Amazonas. isso. E aí o Amazonas foi enfrentar o Não é Cuiabá. Cuiabá. Ah, é? E aí prenderam o Jô por causa de pensão alimentícia. Vamos perguntar para o jurídico aqui? Doutor, ainda existe? Não, rapaz, para aí. É? O Amazonas foi enfrentar a Ponte Preta, rapaz, Isso, lá é em isso mesmo, Campinas. lá em Campinas. E aí o que aconteceu? O João não pagou a pensão alimentícia. E meu filho, você pode dever aluguel, você pode dever cheque especial, mas não deva a Pensão alimentícia. Doutor, Eu já estive dos dois lados dessa situação. Tanto daquele Mas o senhor não que tem... chegou a ser preso. Não, dos dois lados da situação como Como advogado. defensor. Como advogado. Então, tanto fazendo manobras jurídicas, não são manobras escusas de tipo Eurico picaretagem, não. Miranda. Para não pagar a pensão, porque a pessoa, o que tem a obrigação, tinha a obrigação de prestar alimento, não tinha emprego, não tinha renda, e eu estava defendendo essa situação dele. Felizmente eu consegui levar até o final. A filha adquiriu maioridade e depois retirou a causa, o que foi para ele uma beleza. Hoje são amigos e outro dia até ela esteve comigo, falou comigo e ele sempre conversando. E do outro lado também já estive com muitas ações de pensão alimentícia. Quero aqui registrar o seguinte: tem uma ministra do Superior Tribunal de Justiça e eu tenho uma decisão dela numa ação de um sobrinho meu que não tinha emprego, não tinha nada. Não sei se ainda é o mesmo posicionamento dela antes de ir para o Superior, o STJ. Quando ela ainda era desembargadora do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, eu tenho uma decisão dela em que ela tem um pensamento, um entendimento contrário à prisão daquele que é obrigado, do alimentante. Por quê? No pensamento dela, é aquele que, se ele vai preso, pior ainda, porque ele fica totalmente sem as condições para o trabalho e honrar com a pensão alimentícia. Pois bem, neste caso do Jô, certamente esse entendimento da ministra, hoje ministra do STJ, Nancy Andrighi, não se aplica. Por quê? Porque Ele o Jô tem recurso. tem trabalho, tem emprego, tem recursos, Tem moradia própria. tem notoriamente conhecido. Então, só um instantinho.
Então, nesse caso do Jô, eu imagino que o entendimento da ministra Nancy Andrighi não se aplicaria, porque o Jô tem emprego, tem renda, e não é pouca, capaz de arcar com o pagamento dos alimentos, que nós chamamos, né? A pensão alimentícia é diferente dos alimentos. Não vou dar aula aqui não, mas só para explicar. Assim como alguém já botou uma bola, botando o pito para lá, para cá, para lá, para cá, eu só vou falar o seguinte... Que, Pela ordem. pela ordem. Mas essa pensão alimentícia, ela é aplicada em cima do que a porcentagem em cima do que o cara ganha? Depende do que ficou estabelecido ou no acordo de alimentos para os filhos, ou na pensão alimentícia para a mulher, ou na sentença proferida pelo juiz determinando 20%, 10% sobre o montante bruto do que tem a obrigação de prestar os alimentos. Pois bem, eu falava que no caso do Jô, eu não acredito que esse entendimento da ministra Nancy Andrighi prevaleça na situação do Jô, porque é um homem reconhecidamente uma pessoa de posse, né? Jogou no Corinthians há muito tempo, jogou lá fora, jogou no Atlético. E foi preso impedido de jogar, né? Pois impedido de trabalhar. Então, por quê? Pois é, mas aí é uma discussão em que cai um pouco parecido com aquela história do Gabriel Barbosa, né? Que não foi preso, mas foi julgado e impedido de trabalhar. No caso do Jô, eu não conheço bem o processo, não sei qual a idade dos filhos, se ele estava pagando, se a obrigação dele era pagar alimentos para os filhos menores ou Pensão obrigado para a pagar pensão alimentícia para a ex-mulher. Então, é bom a gente conhecer. E quando foi que ele terminou de pagar? Por que ele não pagou? Ué, se não pagou, se ele tem salário, se ele tem posses, por que ele não pagou? Deve não ter pagou uma razão, porque né? não quis. A gente pensa o seguinte, ele não pagou porque não quis. Ou acha que é uma pensão exorbitante, igual aconteceu com o Renato Gaúcho. Tá, mas aí era ele 29 mil, o Renato falou que não ia pagar, porque 29 mil para uma criança só era muito caro. Mas aí tem o Poder Judiciário, ele tem os meios Ele pode próprios recorrer. de recorrer e demonstrar que a pensão é excessiva para o mundo em que vive. Porque ainda tem um detalhe, né? Os alimentos para filho, para mulher, nem tanto, a não ser que seja mulher de uma celebridade. Aí outra coisa, ela precisa manter o status que ela tinha quando da união dos dois. No caso dos filhos, também é a mesma coisa. É claro que isso não pode ser um pagamento de alimentos exorbitante, mas se os filhos tinham uma convivência financeira com o pai e com a mãe, essa convivência financeira tem que ser mantida, ainda que o pai ou a pessoa, que não é só o pai, a mãe também pode ser obrigada a pagar alimentos para os filhos e para a pensão alimentícia do marido. Então é preciso ver quais foram as circunstâncias em que o Jô deixou de pagar ou a pensão alimentícia para a mulher, ou os alimentos para o filho. Eu não vi essa matéria, então eu não sei se a questão, o crédito é de filhos ou se é da mulher, da ex-mulher. O senhor falou um negócio que eu nunca tinha pensado por isso. A mulher também é obrigada a pagar a pensão no caso do... Ela tem que contribuir para... Se ela for receber mais do que o marido... A lei é recíproca. Se ela recebe mais do que o marido, ela tem mais condições. Assim como o pai, né? O pai ficou velho, não tem condições laborais mais para ter a sobrevivência, os filhos são obrigados a pagar. E por que cai isso também em cima do avô? Porque é uma situação muito interessante. A lei diz assim. Então, se o filho é obrigado a prestar alimento ou pensão alimentícia, especialmente os alimentos para os menores, e nós estamos vivenciando isso na família,
Me reservo de direito de não dizer, porque é um segredo de justiça e nós não podemos falar. Mas quando o filho se nega a pagar os alimentos para os filhos menores, alegando que não tem emprego, que não tem... Tá, mas ele continua andando de carro, ele continua indo para o clube todo fim de semana, a lei determina que esta obrigatoriedade poderá recair sobre os avós. Eu tive um caso em 1989. 1989 eu tive um caso desse. Tá bem? E é isso, é porque a lei determina isso. A lei, coitado do velho, já está lá com... Dura lex, Pois é, mas sed com um lex. detalhe, presidente. Se os avós têm tem condições condições, de arcar com a pensão, com os alimentos para os netos, em detrimento da sua subsistência, da sua manutenção. Certo. Se ele é uma pessoa declaradamente doente, inabilitado, gasta muito com remédio, é só provar. Ou não ganha nada. Ou tem uma renda muito baixa que apenas dá para que ele sobreviva com a esposa ou sem a esposa, ele pode ser excluído da obrigatoriedade Mas de pagar. o avô já faz muita coisa, porque neto é bom demais da conta, né? Bom, então tá resolvido Só você aí. falou em neto? Só falar em neto. Quem é este aqui? Meu filho, quem é este aqui? Ah, é o vovô. E quem é esse aqui? É o tio Newton. E quem é esse outro? Ah, é o tio Bosco. Virou tio, todo mundo virou tio. Né? Pois é, então tá explicado aí. Eu acho que tivemos uma aula aqui, né? De direito, de né? direito. De direito familiar. Familiar. Então tá aí, o Jô tá enrolado mesmo, vai ter que pagar. Se vira. Se vira e depois vira ele aí. briga lá na frente. E junta comprovante, aluguel, prestação. Não vale a prestação de carro, né? O carro ele pode ser suprimido. Inclusive mas pode ser apreendido em benefício exatamente. e ser vendido para a execução da pensão. execução da pensão. É isso aí. Mas vamos agora, seguindo em frente, mandar um abraço aqui para o Ivon Rocha. Ele é lá de Maurilândia, Goiás, e eu não sei se ele ele vai tudo quanto é jogo de alguns times goianos, Caixa Catalão, Vila. Eu acho que ele está fazendo campanha para ser deputado. É mesmo? O Ivo. Mas ele... É Ivo. Ivon. E ele... eu conheço ele lá de Maurilândia, no tempo que eu passei lá por Maurilândia. A gente era tudo rapazinho aí, né? E aí vi o Ivo e mandei um abraço para ele. Ele, você é das turmas lá da dona Ana. Falei, eu mesmo, né? E aí ele segue a gente, aquele abraço, Ivo. E olha, vindo aqui em Brasília, me avisa que eu vou te trazer nessa bancada aqui, pra gente contar os casos aí. Na chácara do Zezinho. E você ainda vai comer uma costelinha de porco assada no carvão aqui na brasa. No sonho. Tomara que não esteja chovendo, porque para chegar aqui com chuva é terrível. É complicado, mas muito complicado. Passando por aqui, avisa que a gente vai bater um papo para você contar os casos lá dos times lá de Maurilândia, ali de Riverlândia, Santa Helena do Goiás, Castelândia, aquela região ali. Pois Santa Helena é um time bom, tem Rio Verde, é tudo ali perto. Né? Tá bom, Ivo? Um abraço. O João Paulo, o senhor já me falou para ele dar uma parecida. Pois é, João Paulo, não esquece da gente aqui não. É muito bom quando você faz algum comentário aí, ainda que seja criticando aqui esse trio sobre o nosso posicionamento. Tá bem? Mas é muito bom você... quer mandar algum abraço aí? Ô João Paulo, o cara botou lá no jogo do Atlético e... Quem era que o cara botou que pão de queijo era melhor do que bacalhau? Atlético e Vasco, sei lá. Vasco. Pão de queijo. O bacalhau é do Vasco. Não era. Pão de queijo é melhor do. Aí o locutor falou assim: quando for contra o Vasco,
pão de queijo vai ser melhor do que bacalhau. Agora, quer dizer que o macarrão é melhor do que o acarajé, João Paulo? Aí não pode. Não Ué. pode, né? O macarrão do Parmeira é melhor do que o acarajé da Bahia e aí do Vitória? Faz as pazes aí com o Rogério Ceni, deixa disso, né, Dedé? Faz as pazes. Ó, te entreguei. Eu falei que eu não ia falar isso, João, porque você tá torcendo agora pro Palmeiras e que quer esquecer o Bahia. Não tem nada a ver, né? Thiago Silva, a gente comentou aí, tudo bem lá, é mais um velho lá no Fluminense, lá tem o Marcelo, Felipe Melo. o Felipe 41, Melo, Felipe Melo. o Ganso, Não, 39. Tem o Ganso, tem o Ganso, Fábio com 41. o Fábio e agora o 41. Thiago Silva, tem mais algum? Não, O Cano tem quantos Não, anos? 36. o Cano tem 36. O Cano é juvenil aí. É, juvenil. O Cano tem 36. Mas se eu te falar uma coisa, aquilo que eu sempre falo, eu prefiro um Thiago Silva a 10 Felipe Melo e aquele outro que tinha lá na zaga que era volante também. Thiago, não sei o que lá. Thiago e o Samuel. O Samuel não, é o Manuel, rapaz. Manuel, é. O Manuel, meu Deus do céu, o que é isso? Eu lembro do Gerson, comentando. O Gerson comentando o jogo do São Paulo e tinha um jogador chamado Simplício. É mesmo, né? Marcelo Simplício, um Eu negócio lembro desse assim. jogador. Aí o Gerson falou, isso não é o Marcelo Simplício, isso é o Marcelo Suplício. O Manuel é o Manuel Suplício, cara, não tem lógica. É igual. Pode falar. Não, é igual aquele locutor lá. O que eu vou dizer lá em casa, seu Luiz? Em relação ao Thiago Silva, no Fluminense, de 39 anos, Joga 2 anos mais, né? eu vi uma estatística que o time do Chelsea, praticamente, o único com mais de 30 anos é o Thiago Silva. O Chelsea tem uma média de idade de 23 anos. 23. Tem que ter um velho. O dia que o Thiago joga, essa média vai para 25 anos. Veja que uma média de idade de 25 anos para um time como o Chelsea é fantástico. Fantástico. Agora, se você fizer a média do time do Fluminense, e aí o professor conhece mais individualmente a idade dos... Mas se você somar, olha... O que sobra ali são os juvenis de 17, 18, 19 anos. Mas se você contar o Fábio, o Thiago, aliás, o Felipe Melo, o Marcelo, Ganso, Cano, que está com 36 anos, Keno, ele dá uma média de 30 e poucos anos. Mas uma Para coisa... média. Uma coisa que o senhor falou aí, e quando o Guarani foi campeão brasileiro, o único velho que tinha no time era o Zé Carlos, que era meia do Cruzeiro, aquele cruzeiraço, né? Jogava muito. E o Zé Carlos era um craque, cara. Eu acho que todo time tem que ter um cascudo ali. Cascudão. Né? Só para Mas time novo, principalmente. Só para concluir isso, é o seguinte. A informação que se tem é que no Chelsea ele é cercado, ele é rodeado por jogadores de 23, 25, 26 anos. Então ele consegue segurar bem e ele é muito querido exatamente por essa rapaziada aí de 23 anos. Ele é muito técnico também. Muito técnico, né? Agora, não se sabe, professor, qual vai ser o desempenho dele tendo o Fábio com 41, o Felipe Melo com 40, não se sabe o que vai acontecer. Marcelo com 38. Com 36, Marcelo. Não se sabe o que vai acontecer, ele cercado desses jogadores com essa idade um pouco mais avançada. Mas aí os dois né? volantes têm 18 anos, né? O Martinelli e o André. Quem vai dançar ali na zaga? O Manuel, né? O Felipe Melo vai para a central. O Thiago joga tanto do lado esquerdo como do lado direito. Só que aí eu acho que fica muito velho, né? Porque fica o Samuel Xavier, Felipe Melo, Thiago
e Marcelo. Uma média de idade de 40 anos. E o Fábio. 38 anos. Aí Ontem, o que eu acho que tem que pôr o Diogo aqui na lateral esquerda e na lateral direita tem que pôr o Guga. Os dois volantes. Os dois volantes têm qual a idade 18 do e Guga 19 hoje, hein? anos. Qual a idade do Guga 26 hoje? anos. 26. É novo, né? Novo. Ele O saiu do Diogo- Atlético com o Diogo 24, também. 25 Diogo anos. deve ter 27, 28 também. E eu considero o Guga um bom lateral. Não, o Diogo também é um bom lateral. Bom lateral. Os dois volantes, 19 e 20 anos. Aí tem o Ganso com 36, E né? o atacante lá, o Arias, né? O Arias tem 26. 26, é O jovem Marquinhos também. tem 22. Se o Nenê ainda estivesse no Fluminense... Não, o Cano, o Lelê machucou, o Cano é novo. O João Kennedy tem 23. Mas o João Kennedy Não, volta contra o São Paulo já o Dionísio perdoou. E pelo lado esquerdo tem o Arias e o Keno. O Arias com 26 e o Keno com 35, 36. Então o John Kennedy foi perdoado? Já foi perdoado já. Então, a minha visão sobre Thiago Silva é isso. Essa Ele ainda jogaria a avaliação que seleção, nós... não, né? Quem? Thiago eu acho Silva. difícil. Eu acho difícil. Eu falo o seguinte, se você tiver um central vigoroso, igual aquele que o Flamengo contratou do Bragantino, Léo Ortiz. Léo Ortiz, você pode pôr o Thiago tranquilamente, que por cima ele é imbatível. Cara, esses gols que o Brasil tomou aí na eliminatória, ele não toma de jeito nenhum. Jogando com o Marquinhos. Se você botar um zagueiraço, que a saída de bola do Thiago Silva é um espetáculo. E é porque eu estou falando isso, porque o Dorival vai convocar agora, na sexta-feira, dia 10, a seleção brasileira que vai disputar, além dos dois amistosos, dia 8 e dia 12 de junho, já vão ser os atletas que irão para a Copa América nos Estados Unidos. Por isso que eu estou te perguntando, pode haver uma surpresa aí, porque ele está vindo para o Fluminense, pode eu não pesar, sei. não? Independente dessa vinda dele para o Fluminense, o Thiago Silva está muito bem de Chelsea. O Chelsea parece que ganhou esses dias de 5-1 e ele fez uma ótima partida. Eu acho que tem em sexto ou em sétimo lugar, então, né? E na Premier League é classificação, viu? Independente da possível vinda dele para o Fluminense, eu acho até que a vinda dele para o Fluminense não vai proporcionar que ele seja convocado para a seleção brasileira. Ele teria, na minha visão, e considerando o histórico, né, de jogadores lá fora, os estrangeiros que eles chamam, eu tenho a impressão que se ele tiver condições de convocação, ainda teria que sair pelos Chelsea. Ele Entendi. vindo para cá, na minha visão, Não eu teria acho que ele chance. perderia aí, porque tem outros jogadores. Agora, com um detalhe, ele está melhor do que o Casemiro. Isso, eu ia falar sobre isso. Está muito Não, mais em forma do As que o posições Casemiro. são diferentes. São diferentes, mas mesmo assim. E eu acho interessante esse negócio dos jogadores do Fluminense, porque o Fluminense o ano que vem disputa o Mundial, né? Esse ano, né? O Mundial de clubes com 32 times. E eu acho bom o Fluminense ter jogadores velhos e novos Mas em tem que ser todas bem as mesclado, posições. né, professor? Sabe por quê? Tem que ser bem Porque você mesclado. pode revezar. Você pode ter 3 velhos e 8 novos, entendeu? Você pode ter 3 velhos diferentes e 8 novos de novo, entendeu? Ou seja, o tempo todo você tem jogadores velhos no time, em lugares estratégicos. Eu acho isso válido. A seleção bicampeã do mundo de futebol tinha o Djalma Santos com quase 40, e o que não era comum naquele tempo, hein? O Newton Santos com 36, 37, o Garrincha já não era nenhuma criança. Então, quando você tem jogadores jovens em alguns setores que exigem mais a complexão física, eu acho válido, cara. E o Neymar? O Zoff foi campeão do mundo pela Itália com 40 anos, quando não se tinha goleiro de 40 anos, cara. O Dida ficou muito tempo também. E o Neymar? Dorival chama? Ele marcou o primeiro gol lá
pelo time. O Neymar voltou a jogar? Voltou, marcou um Eu gol pensei agora. que o Né? negócio dele era só pista de dança, Ele marcou um gol lá, passeada. desencantou lá. Marcou o primeiro gol. Eu acho que ele ainda vai ser chamado. Um sentimento pessoal só. Não sei agora, né? Um mas sentimento eu Mas eu pessoal. acho que o Dorival vai dar um chamar castigo ele nele. agora. Não. Sabe por quê? Eles tiveram uma briga no Santos. Ele foi do primeiro cara a contestar o Dorival. Foi lá no Santos. Foi quando o professor lá que treinou o time lá da Jamaica falou, vocês estão criando um monstro. Que é o Simões. O Simões, René até Simões. hoje eu não esqueço isso. E eu concordo com ele, que o Robinho e o Diego jogaram, o Robinho depois teve esse problema aí, mas o Diego sempre foi um cara 100%. O Ganso, todo mundo da turma do Neymar jogou. O único que deu problema o tempo todo foi o Neymar. Foi. Queria ser mais do que o técnico. Então vocês acham que nessa agora? Não, eu acho que Não, eu acho que ainda pode ser que, se ele tiver, eu não sei as condições físicas dele. Ele está jogando, jogou agora esse fim de semana, marcou um gol, primeiro gol lá pelo Lá pelo time do Jorge Jesus. o time do Jorge Jesus, que está sendo cotado para vir para o Flamengo de novo. De novo? É só ter uma briga ali no Flamengo. O nome do Jorge Jesus aparece. O Jorge Jesus aparece. Mas eu acho que ele ainda pode ser, dependendo da situação física dele, eu acho que ele ainda pode vir. eu penso que o Dorival vai fazer a mesma coisa que o Filipão fez com o Romário. vai deixar ele ver que ele não é tão importante. Porque a seleção brasileira já está definida, cara. Tá. Os 3 atacantes, Rodrigo, Hendrick e Vinícius Júnior. Vinícius Júnior. E o Richards? Para mim, É o reserva de luxo? O Richard eu não sei. Eu sei que o meio de campo deve ter aqueles 2 meninos que jogaram a última partida, mais o Paquetá. Entendeu? Eu também concordo com você. Eu acho que a seleção do Dorival já está definida. definida. Seria burrice dele tirar um desses Se 3 ele chamar jogadores. algumas coisas aí, é para Viu? substituir. Tá Seria uma certo. burrice dele tirar o Hendrick voando, tirar o Rodrigo voando, tirar o Vinícius Júnior voando para pôr o Neymar. Neymar não cabe ali, ele só joga nessas posições, né? Não, Pode jogar mas- meio de campo? Não. Não, aí já tem o Paquetá, Paquetá, que é bom de bola demais da conta. aí já tem os meninos que estão jogando de volante bem pra caramba, ainda tem o André da reserva, ainda tem o João Gomes da reserva, tem aquele que está lá no Inter, tem o outro lá que está no Arsenal. Quer dizer, um monte de gente boa, você vai botar o Neymar onde? Fora de forma. Eu acho que também não chama não. Vamos ver, Não. né? Não estou falando que o Neymar não vai ser mais jogador da seleção brasileira. Estou falando que o Dorival No Júnior momento, vai falar assim, você vai ter que mostrar que vai ter lugar aqui nesse time. Isso. Não vai ser igual o Tite, não. Faz o que você quiser. eu também acho. Mais alguma coisa, o Santos, o senhor sapecou lá o... Mas pegou a galinha morta também. Mas futebol tem disso, né? Se não ganha, Carille não sabe armar o time, não sei o que, não sei o Um quê. time, Se um time ganha, banana vai ter gol. daquele, Aí que não ganha de presta. 4-1, tô cachorro gordo. É o corneteiro. o corneteiro. Mas parabéns, viu, doutor? Muito obrigado. O Santos... Estou confiante, ele Eu está lá quase liguei em pro senhor, primeiro estava lugar. transmitindo o jogo. Estava? Tá, eu quase liguei pro senhor dar uma palhinha lá. Falei, mas Meu filho ele tava não lá vai em casa. nem me atender, não vai nem me atender de emoção. Mas se eu te falar aqui, a gente estava falando aí que o Cruzeiro já mudou de dono. Eu acho que os clubes brasileiros com esse negócio de SAF aí vai perder muito torcedor. Porque o Ronaldo não foi uma coisa bem sucedida no Cruzeiro. O Vasco, o Pedrinho não manda nada no futebol. E eu acho que tem que ser igual, tem que dar a sorte que o São Paulo deu, a sorte que o Palmeiras deu e a sorte que o Fortaleza e o Fluminense deram. Pegaram pessoas que eram sangue do time e administraram. Aquele administrador do Fluminense está de parabéns, cara. Ele pegou o Fluminense falido pela Unimed, sem jogador, investiu em Xerém
saneou mais ou menos as dívidas, parcelou as dívidas, está pagando tudo, diminuindo a dívida e dando lucro, cara. Sem SAF. Eu acho que tudo é gestão, né? É gestão. Mais alguma coisa, gente? Vocês queriam... Não, só... Você pode mandar um abraço pro cara lá da Portuguesa? Ah, rapaz, o pessoal lá da Portuguesa tem uma turma lá que é igual a turma do amendoim, cara. Tem um campo de society, campeonato aberto, muito bom, tipo o da APSEF. Aliás, um dos times campeão da APSEF sempre joga lá Na Portuguesa. na Portuguesa, que é o Borussia Dortmund. Então, tem o campo de society e a turma do amendoim, da qual eu faço parte. Aí fica assim, ó. Paulo Duque, o menino que a gente chama de Priscila, mas é o policial civil Ted, Marcão, eu, e Caneco, Chiclete, e vários outros. São uns 10 que ficam do lado de fora. Na hora que o cara vai chutar o escanteio perto da gente, a gente, ó, não faz poeira não, senão a gente vai te malhar. O cara levantou poeira na grama, tá lascado com a turma do amendoim, cara. Vira farra. Abraço aí pra galera da Portuguesa. E o doutor, tem algum abraço aí para mandar aí para alguém? Deixar um abraço aí pro João Paulo de novo. E para aqueles que... E o sobrinho lá? O netinho. Meu netinho? Ah, pro Valentim. O tio Nilton manda um abração. Tá, um abraço aí pro meu netinho Valentim. Ó, abraço. Tio Nilton tá mandando um abraço. Valentim. Tá mandando um abraço, Valentim. Tio Bosco também tá mandando um abraço. Tá bom? Seu tio é um senhor advogado. E o senhor comentarista de bola. É avô. O avô. Avô. Avô, Tia avô, avô direto. É avô direto. Então, um abraço a todos, muito obrigado mais uma vez. João Paulo, não esqueça da gente aqui. E eu ainda não fiz a pesquisa, Nilton. Eu não concluí a pesquisa. Eu comecei a fazer a pesquisa dos meus 2 primos que me enfiaram 5-0, né? Lá em Itaúsu e o Ubirajara. E o Ubirajara. Mas eu continuo dizendo, ó, lá em Itaúsu, se alguém conhece o Ubiratã, Ubirajara, tá bem? Diga a eles que o primo deles, o Wilmon de Taquaral... Tinha apelido, não? Tinha, Nego do Oeste. Nego do Oeste. Nego do Oeste. Manda um abraço e entre em contato com a gente aqui pela TV NM, na pessoa aqui do presidente Nilton Moura e o professor João Bosco. E eu agradeço muito. Se alguém conhece esses dois, o Ubiratã e o Ubirajara, que pede para entrar em contato com a gente. Se alguém lá de Itaúsu que porventura assiste o nosso programa, muito obrigado. Qualquer hora irei aí pessoalmente para dar um abraço no pessoal de Itaúsu, onde eu nasci. Tá bem? Muito obrigado, Nilton. Obrigado, professor. Pois é. Um abraço, meu amigo da TV NM. A semana que vem, se Deus assim permitir, estaremos aqui de novo para bater aquele papo esportivo com vocês. Até a próxima. Deus conosco.